Pai do Senhor, poder sentar. Porém, né? Esta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei encontro com Deus. Seu amor é real, a paz gozarei. Eu marquei encontro com Deus. Se você marcou, não perdeu o teu tempo, porque quando eu cheguei, quando nós chegamos, sei o quê? Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Aleluia, bem? Quando eu cheguei, quando você chegou, quando nós chegamos, ele já estava aqui. Atos capítulo 17, versículo 24, diz que o Deus que criou o céu, terra e o mar, não habita em tempo feito de homem. Não habita em tempo feito por um monte de homem. Ele não mora aqui não. Ele não mora em tempo feito de areia, pedra, cimento e terra. Onde então que ele mora? 1 Coríntios 19, sabia que vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então ele mora no seu e no meu coração. E quando nós vamos embora, ele vai ficar? Não, ele vai com nós, irmão. Porque ele não mora aqui, ele vem aqui por causa de nós. Jesus veio aqui nessa noite por causa de nós, e nós viemos por causa dele. Ai, que encontro maravilhoso então nós tivemos nesta noite, né, irmãos? Às vezes lá na igreja, às vezes, até mesmo domingo, está um pouco vazio de coisa, irmão. Quantos encontros foram marcados hoje? Uns marcaram encontros de vascaria, pizzaria, no cinema, no teatro. Mas o melhor encontro quem marca, ou nós marcamos encontro com Jesus, né, irmãos? Então eu não sei que estamos aqui, não estamos perdendo tempo, porque sabemos que aquele com quem nós marcamos encontro, quando nós chegamos, ele já estava aqui. Glória a Deus. Tá bem? Então louvado seja o nome. Então por onde eu passo, sempre eu uso, não de arregão meu, né? Eu uso sempre, eu não sei cantar, mas eu gosto de cantar. Mas pregar também não sei não, mas gosto de pregar. O que eu quero dizer com isso? É importante nós fazermos aquilo que gostamos, porque nós procuramos fazermos com perfeição. E para Deus deve ser o quê? Com perfeição. Eu fico triste quando eu ouço uma expressão: irmãos, eu queria cantar, mas estou resfriado, minha voz está tão ruim, mas para Jesus, não faz isso não. Expressão esquisita para Jesus. Não tinha que ser com a voz boa, canta, né? Incorre maldição quando nós oferecemos qualquer coisa para Jesus. Jeremias 48:10 está escrito: maldito o que faz a obra de Deus relaxadamente. Eu vou procurar aperfeiçoar. Eu vou ler aqui uns 2 versículos aqui para nós. João capítulo 6, né? Eu já troquei o oxiano, vou trocar de novo. Capítulo 6, a partir do versículo 66. 66, 6,66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andava com ele. E então disse Jesus aos seus 12: quereis vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Para onde nós vamos, irmãos? É Ele que tem, né? Chegamos na igreja, tem pouca gente, né? E fui falado aqui pela minha esposa, missionária Helena, né? Ela já está enjoada em festa, né? E por quê? Porque às vezes tem 3 cultos na igreja, irmãos. Não espera encontrar muita gente não, mas escola dominical, culto de doutrina e oração, não espera não. Sempre eu falo lá na igreja, nós somos minoria. Essa turminha que gosta de estar na oração, escola dominical, culto de doutrina, é minoria. Mas com tudo isso, somos minoria, mas com a responsabilidade de orar pela maioria. Ainda tem a responsabilidade de orar para eles que estão lá nas churrascarias, ninguém vem para a igreja, mas nós temos essa responsabilidade. Então aqui, Jesus, ele falou para os seus discípulos, nós lemos aqui, muito importante, gosto muito desse texto, né, que Jesus, né, e eu estava ali meditando, irmãos, que o Senhor Jesus, onde eles se encontrassem, no monte, na praia, na sinagoga, na praça,
aglomerava uma grande multidão em volta de Jesus. Aglomerava, né? A palavra diz isso. Né? E o que então que atraía Jesus? Que atraía a multidão a Jesus? O que atraía? Ele vem estudando e a gente vai descobrir o que atraía. 600 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías falou que ele não ia ter nada para atrair ninguém. Diz que ele seria o quê? Sem aparência física, com uma raiz o quê? De terra seca. Eu já fui agricultor, irmão. Você planta uma batata na terra dura ou empim, ele não desenvolve, ele fica miudinho assim. Ele desenvolve porque a terra não desenvolve, a terra seca. Isaías falou 600 anos ele nasceu. Então o que atraía não era boniteza, que ele não tinha, não. Diz que ele não tinha aparência, ele não era bonito. Jesus não era bonito. Então Isaías falou que ele não era bonito. Mas então o que atraía a grande multidão, onde que ele se encontrasse, uma coisa chamada milagre. Isso nós temos que orar a Jesus. Bom, Jesus, tem misericórdia de nós, para que o Senhor possa voltar a fazer milagre entre o seu povo, para que possa atrair novamente a multidão, porque as igrejas estão o quê? Esvaziando. Mas é falta de milagre, irmão. É falta de milagre, né? Nós temos que pedir. Agora, só que para a nossa oração ser ouvida e o milagre seja realizado, o Deus exige de cada um de nós uma coisa: santificação. Isso aí o pessoal não quer mais. Não quer mais, não, irmão. Não quer mais. Cuidar do lado espiritual. Então, onde nos encontrasse, aglomerava uma grande multidão, atraída tão somente pelos milagres. Né? E aqui nós vemos aqui que um dia, Jesus, a multidão, onde é que tinha? Mas até nós, qualquer um de nós que estivesse no tempo dele, nós também, onde Jesus estivesse, nós ia, né? Ó, Jesus está lá na ponta do monte, eu vou. Jesus está lá na praça, eu vou. Jesus está na sinagoga, eu vou. Jesus está na praia, eu vou. Porque ele não despedia ninguém de mão vazia. O céu voltava enxergando, né? O cônjuge voltava com a sua cama nas costas. O endemoniado voltava liberto. E o faminto voltava com a barriga cheia e multiplicava pão. Não é mesmo? Então é isso que atrai a multidão, uma coisa chamada milagre. Mas aí os irmãos podem até me perguntar: mas eu sei que é mesmo, até mesmo aqui por perto da gente, aqui em Queimados, tem igreja que todo dia está superlotado. E eu não dei notícia que lá o cego volta para casa fêmea. Quem está atraindo multidão lá nas suas igrejas? Invisionismo. Invisionismo é ou não é? E uma vez vocês chamaram a atenção quando eu disse assuntos, né? Mas é verdade, irmão. Invisionismo. Ou nós nos colocamos diante do Senhor, né? E nos santificamos e pedimos a Ele para nos usar, pedimos a Ele milagre, ou partimos para o invisionismo. Mas então eu disse para os irmãos: para haver milagre nós temos que ter o quê? Também uma vida espiritual, para que o Senhor possa ouvir nossa oração. E o pessoal não quer mais se consagrar, não quer não. E vem para os comunicados, vem para a curta doutrina, vem para a oração, vem para a sagração, não vai de jeito nenhum. E agora, como é que vamos encher o tempo? Tem que existir uma coisa chamada invisionismo. O que tem de invisionismo? E o invisionismo enche a casa? Enche sim. Enche de pecador e de pecado também. Se não. Eu sempre falo lá na igreja, onde é que, né? Pela misericórdia de Deus, estou lá pastoreando. E eu sempre falo lá na igreja: irmãos, eu estou a fim de encher essa igreja de pecador. Alguém vai dizer, mas não de pecado. Não de pecado. Mas por que eu e aí eu digo que a igreja, irmãos, é a oficina de Jeová. A igreja é o hospital do Senhor. E aí, com a minha simples palavra, eu digo: se lugar de carro enguiçado é na oficina, lugar de culto no cemitério, lugar de bandido na cadeia, lugar de doente no hospital, e lugar de crente errado nas Assembleias de Deus, Ministério Camburi, Pastor de Mercídio. O que é isso? Sim, Senhor, porque a minha igreja é a oficina de Jeová, é a cidade de Jeová. Se você tiver o meu, fala: se você tiver o meu lá te dando trabalho, manda para mim. Olha, se é oficina, eu tenho uma oficina, se você está com o carro todo quebrado, o que eu vou falar para você? Vai lá na minha oficina. Então eu vou ganhar dinheiro como o seu carro vai ficar recuperado, não é mesmo? Então, irmão, que negócio é esse? Se nós pregamos que a igreja é pronto-socorro espiritual, nós já quer receber a pessoa, né? já consagrado. E o que eles estão fazendo? Então o que está acontecendo, irmão? As pessoas, a gente usa muito essa palavra assim, pescador de aquário. Qual é o pescador de aquário?
ele, né, vê o irmão pregar bonito, ou cantar, fazer coisa bonita, o que ele faz? Depois ele pergunta, e você é de que igreja? Ah, sou do Ministério Assembleia de Deus, Camorim, pastor de você. Quantos você tem com o pastor de você? 10 anos, que você é seu diácono, irmão canta bem, prega bem. Se você for para a minha igreja, mas tu já era presbítero, irmão. Aí o irmãozinho chega e me procura, isso já aconteceu muito comigo, né? Eu creio que acontece com vocês também. E ele chega e dá mente, diz, pastor, eu queria minha carne, que o Senhor me disse que o meu tempo aqui já terminou. Mas não queria que seu tempo terminou, o meu tempo só terminou que o Senhor me levar para a jaqueira, né? Eu fui lá pedir aí. Que ideia, irmão, dá mente ainda para pegar a carga. E eu quero. A pessoa que quer me ver pode ir, mas se eu souber que ele mentiu lá para sair, ele não vai se dar bem comigo. Não quero ser negócio, né? Pescador de aquário que mais tem. O invencionismo agora, que eu estou dizendo, invencionismo enche a igreja de pecador, como eu, né? Mas enche de pecado também, aí não, né? Então, às vezes, quando eu digo essas coisas, a minha igreja tem 3 portas, 2 laterais lá de frente, né? Que é regulamento do corpo de bombeiro, mas está aberta para todos. Eu digo, mas não para todos. A nossa igreja tem que estar com a porta aberta para todos. Homossexuais, lésbicos, feiticeiros, traficantes. Não é para todos, não é? Mas não é para tudo, né? Para todos é uma coisa, não para tudo. Por isso a porta da nossa igreja tem que estar aberta para todos. Vinde a mim. Porque o convite de Jesus, ele é o que? Universal e direto. Vinde a mim. Todos. Quando ele fala todos, é incluindo tudo, né? Homossexual, lésbico, macumbeiro, traficante, cachaceiro, maconheiro, está chamando todos, né? E o próprio Jesus falou, só não precisa de remédio, você se sente bom, você é bom, então fica para lá, meu filho, né? E eu vou dizer, irmãos, com palavras até simples, né? Não corriqueiro, mas simples, que o céu está cheio de ex, ladrão, cheio de ex, matador, cheio de ex-cachaceiro, cheio de ex-leves, ou homossexual. E o inferno está cheio de religiosos bonzinhos. Confiaram na sua bondade, confiaram no seu na sua religião, não foi? E pereceram. É verdade dizendo para os irmãos. O céu está cheio de ex, né? O ladrão, quem dá valor para isso foi o quê? Um ex-ladrão, né? Eu gosto sempre de meditar nessa parte. Todo mundo conhece, Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, né? À esquerda estava Gerson, né? Do lado direito, Dimas, né? E às vezes eu fico meditando, meu Deus, o Dimas por um pouco se salvou, quase que se perde, né? Mas e o Gerson? Por um pouco se perdeu. A vida é assim, irmãos, por um pouco o homem se perde, por um pouco se salva. Eu vou dizer que nós vivemos, irmão, uma aventura perigosa 24 horas. Em cima da nossa cabeça está o céu, embaixo do nosso pé está o inferno. Nós estamos entre a cruz e a espada 24 horas. Temos que ter cuidado para não perder a salvação. Por um pouco se salva, por um pouco também se perde. Nós vivemos o quê? Uma aventura perigosa entre a cruz e a espada. Nós estamos entre o inferno e o céu. Que luta, né? Ainda vê gente brincando com a sua salvação, negócio, né? Criando invencionismo, né? Para encher a igreja, e depois que a igreja está cheia, né? E às vezes até alguns me confrontam, tem uma ligação, a igreja é grandona, né? Quando eu ouvi uma pessoa, vai lá no minha igreja, que você vai para o 4, aí eu brinco às vezes, digo, você vai 4, não chega atrasado, você procura chegar na hora. Quando eu vejo que ele pensa assim, é que eu vou chegar lá, vai ter um lugar sentado. Quando você chegar na minha igreja, você vai encontrar a igreja cheia. É o dia de cadeira vazia, meu irmão, mas vai lá. Vai encontrar cheia, mas de cadeira vazia. Então, eu sempre convido alguém para ir. A gente tem que convidar os irmãos para estar com a gente. E botar o Salmo 133 em evidência. Com bom e bom suave os irmãos e o que a união gera? Força. E nós temos que reunirmos as nossas forças, irmão, porque o pecado... A mentira reuniu a força contra a verdade. As trevas já reuniu as forças contra a luz. E nós vamos ficar, como diz outro, de bobeira? Não pode não. O mundo reuniu a força contra a igreja, irmãos. Está difícil. Os seus, né? Eclésia, quer dizer, os tirar para fora a igreja. Não, a igreja está assim. Nós vemos, irmão, que a igreja está encolhida entre 4 paredes. E de vez em quando eu também, o senhor faz andar de bicicleta ou a pé, porque eu andando de carro não tem contato. Ele aqui falando aqui, que veio na cabeça, eu vou a pé. Foi Jesus que mandou ele vir a pé, que alguém estava prestando, se ele vem de Uber, ele ia parar para falar.
Eu saio de bicicleta, demora chegar em casa que para com um, para com o outro, ou a pé. Porque se a gente sair de carro, não, né? Tem gente direto, pode ficar parando com os outros buzinando atrás, né? Então é assim, nós temos realmente sair das quatro paredes. E tem muitas igrejas que estão presas entre as quatro paredes, né? E aí, como eu disse para os irmãos, que pediram a Deus essa coisa chamada milagre, porque o milagre atrai a multidão. Onde Jesus se encontrasse, aglomerava uma grande multidão, né? Repetir para os irmãos: no monte, na praia, na praça ou na sinagoga, aonde ele se encontrasse, aglomerava a multidão. Porque o que atraía? Repetir para vocês uma coisa chamada milagre. E para ver milagre, nós temos que ter santidade, né? O Senhor está pronto. E a santidade, né, tem que ser perseguida por nós. Não é fácil não, né, irmãos? Eu vou dizer que não é fácil. Tem alguém por aí pregando o evangelho da facilidade, né? E Jesus, vem para Jesus e deixa de sofrer de propaganda enganosa, é crime. Vem para Jesus, não é deixa de sofrer não. Não, né? Não. Jesus não tem, né? Não tem mar de rosa para ninguém. Eu vou dizer assim, para ir para o céu. Para começar aqui, o caminho é íngreme, é para cima, é subida. Subir é bem mais difícil que descer. Segundo, que o caminho para o céu é estreito, né? Em Mateus 7, 13, depois vem entrar para o caminho estreito, porque largos passou os caminhos da perdição. Então Jesus, ele é figurativo, quer dizer, difícil de caminhar. Aí eu digo, olha, é difícil caminhar e é subida. E a terceira coisa, ainda tem que levar peso. Mateus 16, 24, quem quiser vir após mim, nega a si mesmo e tome a sua cruz. É fácil para o céu. Então os pregadores por aí pregando o evangelho da facilidade. Vem, deixa de sofrer de propaganda enganosa, é crime, amigo. Não é essa propaganda não. Então muitos fazendo propaganda, né? Então o versionismo está enchendo as igrejas de pecador e de pecado também. E que versionismo é esse? Não tem que falar. Irmão, às vezes a pessoa fala, eu queria falar, né, irmão? Mas vai aborrecer alguém, irmãos? Se a gente ficar preocupado de aborrecer alguém, a gente não vai pregar. E omissão é pecado. Às vezes eu sou omite. Se eu mando ele falar uma palavra, ele se omite. Não podemos omitir. Mandou falar, se tiver difícil, Jesus me dê graça. O Senhor mandou falar, né? Eu tive uma membro da minha igreja e ela um dia falou para mim, pastor, eu trabalho na casa do Amadano, acho que lá de Copacabana, e o meu patrão é almirante. Almirante, todo mundo sabe que é a autoridade máxima da marinha, né? Almirante. E aí a velhinha, a mãe dele, disse, eu estou vendo que eu quero ver morrer, pastor. Eu tenho que falar para ela, eu tinha que preocupar no homem, é almirante. Ou a senhora vai estar com medo de perder o emprego. Tem gente que vai perder o emprego e desobedece Deus. Ele é almirante, mas falei, irmã, você está com medo lá para velhinha, ele, seu patrão, é almirante, uma grande autoridade da marinha, tudo bem, mas quer dizer para a irmã, maior o seu Jesus, irmão, ele é dono do mar, dono do navio, dono da marinha. O que é almirante para Jesus? Está, Jesus é dono do mar, dono dos navios, dono da marinha. Ele é alguma coisa, almirante? Então, irmãos, às vezes tem situações, às vezes que a gente fica meio assim, não, né? A gente pede graça. E nós estamos, né, no planeta Terra, e nós temos uma grande responsabilidade de falar a verdade, né? A realidade é, irmãos, para nós pregar a verdade não é muito difícil não. Mais difícil é o quê? Viver a verdade. Pregar não é difícil não, difícil é viver o que prega. E nossos púlpitos estão cheios de pregador hipócrita, irmão. Prega uma coisa e vive outra. Jesus tem misericórdia. Está desse jeito o evangelho. E pior que às vezes o vizinho, né? O vizinho sabe. E tem muitos cristãos, irmãos, que eles não têm moral para pregar para os vizinhos. Porque o comportamento deles não condiz com as suas palavras. Né? E eu tenho falado à igreja, irmãos, o seu vizinho, ele lê a Bíblia. Lê. A Bíblia do seu vizinho é a tua vida. Às vezes nós não temos o privilégio de falar para o vizinho, mas o nosso comportamento prega para ele. Ele está te olhando 24 horas. O salmista pediu, seu misericórdia, por causa que anda me espiando. Nós somos espiados 24 horas, irmãos.
E é muito gratificante quando nós ouvimos alguém dizer: se um dia eu for ser cristão, eu quero ser igual aquele meu vizinho. Eu já ouvi isso, gratificante. Mas já ouvi também o outro lado: eu ser crente igual meu vizinho, tudo que eu faço ele faz. Eu bato na mulher, também bate dele, eu escuto. Eu tenho gato na luz, ele também tem. Eu tenho gato no hidrômetro da sociedade, ele também tem. Eu tenho gato na net, também tem. Eu já ouvi isso, mas muito triste. Você pode ter nesse momento dizer assim: ô pastor, isso aqui não é coisa doutrina, não. Mas, irmãos, esse dia eu estava meditando. Eu gosto muito de mensagem evangelística, mas a mensagem evangelística é quando tem pessoa não crente para se converter. Quando nós todos somos crentes, tem que ser puro. Porque antes não era todo mundo. Então, eu já acostumei com esse negócio de transformar a minha pregação em culto de doutrina. E nós precisamos sim, irmão, cada dia aprender. E eu gosto de dizer, irmãos, que nós estamos ainda caminhando em direção à perfeição. Nós ainda não somos perfeitos. Não, ainda estamos cada dia, cada passo que eu estou na minha vida, é um degrau a mais. A Bíblia diz que 2 homens conseguiram chegar ao topo da santificação, Elias e Enoque, para si o Senhor o tomou. Se eu e você já estamos por aqui, dá falta alguma coisinha, tá? Dá falta alguma coisinha, senão você já tinha ido. Curso de libertação lá na igreja, quando eu convido para ir para o curso de libertação, sempre eu faço essa propaganda: irmão, vem para cá. O primeiro a chegar aqui sou eu. Ah, que isso, pastor? Eu sou com 64 anos de batizado nas águas. Ainda, não estou totalmente liberto, não, irmão. Se eu tivesse, eu já tinha me levado, levou para o pastor Valdemar, né? Chegou onde ele queria. Se eu já estou por aqui, porque ainda falta o quê? Alguma coisa. Agora Elias e Enoque chegou ao topo da santificação, né, para si. O Senhor já falou: meu, o mundo é tipo desse, mas não. Quando o mundo falasse, quando Jesus falou assim: o mundo é mais digno que o pastor Jorge entra no mercado. Aquele monte de mercadoria falsificada, cheia de química, né? A gente compra, mas a gente sabe que aquilo tudo é falso, né? O meu céu santo puro entrar aí, não vou levar ele. Onde nós vamos, né, irmãos? O pecado está na frente da gente, é no mercado. Farmácia cheia de remédio falsificado, mercado cheio de troço falsificado, peixaria, roupa falsa. Nós vivemos desse jeito, mas a gente tem que conviver, né? E a Bíblia diz: se fosse para nós conviver com ele, nós teríamos que sair do mundo. 1 Coríntios 5:10, Paulo diz: se fosse você conviver com o mundo, você tinha que sair do mundo. Nós convivemos, tem que conviver, não é mesmo? E o seu do tempo, a pessoa aceitava Jesus Salvador, aí alguém falou assim: você agora tem que se separar, hein? Esse negócio de festinha, andar com o primo. Eu digo: não, Mateus 5:13 diz que nós somos sal da terra. O mundo é a carne, nós somos sal. E se eu apartar o sal da carne, vai deteriorar. O crente, nós é para misturar. O crente tem que estar no meio. Mas, porém, no meio, fazendo diferença, na roupa, na expressão e tudo. Nós temos que estar no meio, fazendo diferença e não igualando no meio. Influenciando o meio com o nosso comportamento, não deixando o meio nos influenciar com o comportamento. Mas Deus quer nós no meio. E não vai mandar apartar. Tem que ir, né? A minha tia convidou no aniversário de 15 anos da minha prima, mas lá vai rolar cerveja, vai rolar não sei o que, sempre vai, mas lá vai ter Coca-Cola também, faz diferença. Então Deus quer eu e você no meio, porque se apartar, o sal da carne, ela vai apodrecer. A carne é o mundo e aqui o sal somos nós. Então Paulo diz, 1 Coríntios 5:10, se fosse você comunicar com o mundo, você tinha que sair do mundo, né? E aí eu faço uma metáfora: você entra no ônibus, o travador está troca, você senta perto do espírito, uma com meio pé no corredor, o motorista é ateu, está no meio ou não está? Não tem como você sair, tem como sair? Então é isso, e Deus ainda quer nós no meio, né? Fazendo diferença e não igualando. E é difícil fazer diferença? Não é difícil não. O crente de boca fechada, ele prega, irmão. Aleluia. Eu cheguei, minha avó, eu sou criado com meus avós, minha avó morreu, a casa acabou, os meus tios casaram, aí minha avó veio embora, e eu ainda tinha 17 anos, eu queria ficar lá, no estado do Espírito Santo. Não, vou deixar para trás, não, tenho menor, me trouxe para Padre Biel, Dona Linha de Santa Cruz, né? Mas aí
Entreguei minha carta lá na igreja de Bangu, nós trouxemos carta, minha avó, minhas tias, umas duas solteiras que vieram, entregamos nossa carta na igreja de Bangu, igreja que tem bastante gente rico. Aí eu endereço, onde é que o irmão está aqui? Eu estou aí na favela de Vintém. Eu ia pensar cedo, nunca vai dar uma visita, nós então para visitar esse mineirinho. Não foram mesmo não, irmão. Me abandonaram, irmão. Eu sumi da igreja, primeiro que eu não consegui trabalhar, a roupa foi acabando, acabei ficando só com chinelo de dedo, mal vestido, e ia chegar lá, carro na porta. Esse tempo que tinha Fusca, era doutor, né? Fusca na porta, né? Que BKB, gordinho, era o carro da época, rural, né? Mas, além do mineirinho a pé de chinelo, acabei, não fui para a igreja, irmão. Não fui. E cadê que a senhora me procurar? Também quando eu era mineirense, rua Vital de Negreiro, Vila Vintém. Ah, vou lá nada. Pra quê? Primeiro que você não vai ter nenhum coisa para dar, tá desse jeito. Hoje a pessoa fala que tem. Eu já vi um presbítero veio bater um bolso dessa, ele era dessa igreja. Nós já moramos em Guiamado, ele ia para lá, só que os ricos saíam daqui para ir para lá com o carrão dele. E ele bateu no bolso uma vez e falou assim: o homem para mim fala que tem no bolso, um presbítero, mas que isso? O homem fala que tem no bolso, o homem fala que tem Jesus no coração, né? E ele eu afastei da igreja lá. Glória a Deus. E poucos tempos logo estava meditando, peraí, eu afastei da igreja, mas não afastei de Jesus não. O Espírito Santo foi e fez eu entender, afastei da igreja, não de Jesus, porque eu fiquei, acho que uns 3 anos, quem que me deu força? Eu não bebi, não fumei, não joguei, nem moça incrédula namorei. Se eu pegasse na mão da moça aqueles unhões cheios de esmalte, me dava um mal-estar até arrepiado. Então quem me deu essa força? Aí eu vim analisando, irmão, né? Me perdoa se vocês não entender. Quem gente está dentro da igreja está fora de Jesus. E tem gente que está fora da igreja e não está fora de Jesus. Pelo menos uma exceção abriu comigo. Eu fiquei assim, desse jeito. Mas eles me abandonaram. Aí meu tio veio para o Rio e fui morar lá para o lado do Igreja de Santa Rosa, né? Aí eu com uma casinha. E ele preocupado comigo, já passado, ele ia da favela, virava uma coisa que não prestava, né? A caminho era essa mesmo, né? Já estava jogando bola com a rapaziada, né? E ele me trouxe para Queimados, a congregação, fui assistir, os irmãos fizeram apelo, aceitei, pediram a minha história. Aí eu disse: eu já sou batizado desde 14 anos, muitos anos, e eu contei minha história. Eu vim para Miguel, vai lá buscar tua carta, meu irmão. Eu fui lá em Bangu, contei minha história, né? E eles me deram a minha carta e estou aqui. Então, irmãos, a minha pessoa, não estou fazendo apologia ao erro, não, é uma exceção. Eu estava fora da igreja, mas não estava fora de Jesus. Eu abandonei a igreja, mas Jesus não me abandonou. É importante isso, irmãos, né? Nós não somos abandonados pelo Senhor, né? E então eu vim para Queimados. Cheguei em Queimados com 18 anos. Estou com 78, tenho 60 anos de Queimados. Se você quiser saber alguma história de Queimados, me chama na sua casa, prepara um churrasco, a gente vai comer e eu conto tudo para você. Viu? Gostou? Né? Vou contar a história para você. Bom, muito obrigado dessa oportunidade. Eu confesso que, né, eu vi que minha esposa me intimou. Eu estava com vontade, né? Ficar um pouquinho. Está fresquinho, e hoje eu fui no sentido cedo, mas quer dizer para ela e para mim. Ela hoje dirigiu a oração sozinha, que eu fui lá para o CETID, né? Fui lá fazer um exame, marcar um para ela. E é assim, quando eu marco para. Então a gente vai os dois juntos, tá? Com médica, né? Onde eu vou, nós vamos juntos. Mas só que a hora que eu parti para a fraternidade, ela quer ir dias diferentes, não quer ir junto não. Aí não, né? Aí não quer não, né? Todo lugar que nós vamos juntos, mas na hora de ir lá para. Que eu acho que eu vou lá para aquele tal de Vida Rio, né? Que eu pago aquele negócio de mais de 15 anos. Mais de 15 anos, né? Vocês sabem, né, irmãos? Vida Rio não é fazer próprio grande graça não, mas é muito bom. E eu levei eles lá na matriz para conversar com os irmãos, para vocês fazem plano, que morre de repente e às vezes não tem o dinheiro, né? E o Salomão falou: aquele que nasceu, viveu e morreu, não teve um enterro digno, melhor que fosse um aborto. Deus interessa que nós estejamos o quê? Um sepultamento digno. É bíblico, irmãos. É bíblico isso, tá? Então, eu, Paulo, eu quero, né? E eu de um casal de cristão, com os fundadores desse plano, eu sou desde o princípio com eles, né? Em Vida Rio. E toda vez que eu vou pagar, eu brinco com a funcionária, eu digo: filho, eu estou pagando aqui, ó. A mensalidade não tem preço da mercadoria não, tá? Que é o baixão.
Ela fica rindo, né? Eu digo, tem pressa não, tá meu. O camarada compra o fogão na Bahia, a Bahia disse que vai entregar amanhã. Passou, ele começa, eu vou lá, eu vou cobrar, eu vou pro Procon, com a peça de receber que ele comprou. Mas eu pago há 15 anos, não tenho pressa de receber mercadoria de jeito nenhum, Jesus. E eu sempre falo assim, Jesus, venha antes, né, que aí fica para eles, pode ficar tudo para eles, né? Não é bom deixar para eles, né? Não interessa não, tá? Gente, não é uma brincadeira. Então já são 9 horas em ponto, né? Falar de Jesus é bom, né? Né? E é muito importante, nós cristãos, como nos encontramos, né, irmãos? Às vezes eu estou com pressa enquanto com crente na rua, quando penso que não 10, 15 minutos. Esse dia eu fui conversar com uma pessoa crente num certo lugar, e conversa, quando eu fui olhar, nós estávamos com 2 horas e 15 minutos de conversa. E aí sempre eu dizia assim, irmão, quando o flamenguista encontra com outro, mas custa apartar, né? E quando o sambista encontra com outro, custa apartar. E quando o crente encontra com outro, que luta para apartar, não é mesmo? Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Eu não vim para pregar, mas o Deus tocou no coração do irmão, então eu brinquei com ele e falei, olha, se eu soubesse que eu vinha pregar, eu vim de paletó. Eu não gosto de paletó não, mas quando eu vou pregar, eu vim de paletó. Então, gente, por isso, porque eu preciso muito das vossas orações, tá, irmãos? Né? E sempre parece uma luta na nossa vida. Eu tenho um neto que ele ia casar no ano passado, parecia um obstáculo, ele não casou. E eu duvido que ele casa, que ele já vai caminhando para 30 anos. E eu falei para ele, enquanto você não der bisneto, eu não morro, então eu não vou casar. Não casa sempre, que isso? Eu tenho neta com 26, eu tenho neta com 24, tenho neto com 19, 2 netos com 29 anos, eu não tenho bisneto. E aí? Aí eu falei, não deixa não, Jesus, só vai me levar, né? Aí eu vou dizer, meus olhos viram a benção. Aí, irmã, ele no ano passado teve um empecilho, o casamento saiu. Agora ele marcou o casamento para outubro, já botou o pé para correr. Mas está parecendo uns obstáculos, confusão, disso me diz. Ô Jesus, eu sei que é o inimigo. Porque no planeta Terra, rapidinho, no planeta Terra tem 3 constituições: nação, igreja e família. Das 3 constituições, a maior família, que sem família não tem igreja, família tem nação. O diabo está tentando destruir a família, porque se ele destruir a família, ele quer atingir o quê? É a igreja do Senhor, o infeliz. O diabo não é bobo não, irmão. Ele é feinho, mas ele é esperto, né? Então, mas se disser assim, eu vou ali morar com a fulana, ver se dá certo, põe de casa, dá tudo certo. Consegue logo a kitnet, uns móveis, parece alguém para financiar, dá tudo certo. Mas se que vai casar legalmente, pode ser até rico, irmãos. Que parece alguma coisa, né? O meu neto tem uma condição financeira boa, mas está parecendo uns obstáculos para atrapalhar. Eu te conheço, Gramado, vai sair o casamento em nome de Jesus. E eu, quando casei, irmão, eu tinha já 3 anos de firma, e na semana que eu ia casar, lá no serviço falou assim, o pagamento não vai ser dia tal não, adiou. E repartição pública não é que nem particular não, leva o patrão no canto, aí não adianta, vai, repartição pública não adianta não. Passando o dia, ou ele não tem jeito, né? E é repartição pública. E aí eu tinha um colega de serviço encarregado meu, contei minha história, falou, rapaz, você vai casar que dia? Sábado, que agora casa sexta, né? Antigamente era sábado. E sexta-feira eu trago meu talão de cheque, tendo cheque. E tinha um dia eu te dou, fica tranquilo. Fiquei tranquilo. Tinha uma sexta-feira, eu estou olhando aí. Ele falou, não vou comprar, está tudo virado. Qual é o nome da cara? Eu digo, fulano. Eu chamava Adonis, eu apelidei a Copacabana, que foi criado lá na Tabajara, Copacabana. Então, falar de Copacabana, Tabajara, tá? O Copacabana é um negócio. Rapaz, esqueci o talão de cheque em casa, em cima do olho, eu duro. Oh, Jesus, tem misericórdia, eu duro. Casamento é uma coisa séria, mas ainda duro, piora mais, né? E aí casamos. Aí vou lá pro cartório tristinho, né? 10 horas, a felicitação do cartório era assim, né? Hoje tem uma farmácia assim, Baixa Pacheco, né? Era assim, sim. E o casamento já era pau, 60 contos. Foi o casamento. Aí lá eu vi quando a menina falou assim, falou lá pro escrivão, olha, é 60 reais, mas se fosse fazer lá na igreja, mas eles vieram aqui, vamos devolver 20, vamos pôr 200 conto hoje. Devolveu 20, falei, que devolveu 20 reais, eu estava com 9 reais, que 29 aí, eu fiquei, tranquilo. De noite eu estava lá, e tudo rolando, uma festinha, aquela coisa toda, falou, tem um homem te procurando. Eu disse, será que é? Você é algum amigo com desde longe lá do trabalho? Foi eu que levei
Eu que levei o seu padrinho para o cartório, Jesus que eu peguei, meu padrinho deitou, não quis saber se eu tinha ou não. Eu digo, quanto é que eu dei ao senhor? R$20. Fiquei doido de novo, mas não fazendo vergonha, né? Então Jesus, ele é o nosso socorro bem presente na hora da noite. Amém? Muito obrigado mais uma vez. Aleluia. Boa,